O senador Eduardo Girão compartilhou pelas redes sociais vídeo de uma conversa que teve com a juíza Ludmila Lins Grilo, que obteve asilo político nos Estados Unidos após ser aposentada compulsoriamente e perseguida politicamente. Girão disse: exclusivo, assista a minha entrevista com a juíza refugiada da ditadura brasileira. Neste Throwback Thursday, compartilho meu bate-papo da última semana, dia 19, com a corajosa juíza Ludmila Lins Grilo, instantes após participarmos juntos da tradicional Marcha pela Vida, o maior evento pró-vida do mundo, realizado anualmente por mais de 5 décadas na capital americana. A juíza Ludmila foi alvo de investigação devido a críticas a ministros do STF e, por isso, segue exilada nos Estados Unidos por exercer o legítimo direito constitucional de manifestar sua opinião. Infelizmente, a magistrada amplia o número de cidadãos brasileiros perseguidos implacavelmente pela ditadura do judiciário, alinhada política e ideologicamente com o governo Lula, como jornalistas, empreendedores, humoristas e até parlamentares. Durante a visita a Washington, também visitamos a redação e concedemos entrevista à Epoch Times, hoje o 4º maior veículo de comunicação dos Estados Unidos, além de nos reunirmos com parlamentares norte-americanos no Capitólio. Denunciamos as injustiças sem precedentes pelas quais os cidadãos brasileiros estão passando no novo regime ditatorial estabelecido no Brasil. Não desistiremos e farei a minha parte no limite de minhas forças pela volta da democracia ao nosso país. Que a verdade, a justiça e o bom senso triunfem em nossa nação. Deus no controle de tudo. Paz e bem. Na conversa, Ludmila Lins Grilo relatou: não queria ter saído do Brasil, gostaria de morar no meu país. Não vim para os Estados Unidos viver o American Dream. Vim porque realmente eu não tinha mais condições de viver em liberdade em meu país, de falar livremente. E por isso fui obrigada a sair do país. Mas aqui nos Estados Unidos, pelo menos eu consigo continuar fazendo coisas que eu já não podia fazer no Brasil. Aqui eu posso falar e posso expor ao mundo o modelo da ditadura brasileira. É um modelo diferente do que o mundo conhece, então é muito difícil explicar para o gringo o que está acontecendo no país. Eles têm aquela ideia de ditadura clássica promovida pelo executivo de um país, pela pessoa que ocupa o cargo de administração máxima no país, quando na verdade o que existe no Brasil é um modelo de ditadura de base juristocrática. Começou com a ditadura do judiciário e o poder executivo atual acabou se beneficiando dessa ditadura que se iniciou no judiciário e hoje temos um modelo híbrido em que ambos se retroalimentam. A juíza garantiu que continuará expondo o que está acontecendo no Brasil para o mundo e acrescentou: as pessoas não sabem aqui fora, só as muito politizadas entendem o que está acontecendo no Brasil. O senador Eduardo Girão lembrou que as denúncias vêm sendo feitas e disse: uma hora vão nos ouvir. Ele alertou: voltando agora, vão tentar censurar nossas redes sociais. Girão lembrou ainda que a juíza Ludmila Lins Grilo é apenas uma entre muitas vítimas da ditadura. Ele disse que esses tempos sombrios possam passar logo no Brasil. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias
ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já está no 4º relator, passando de mão em mão, enquanto famílias e empresas sofrem com as consequências de ver sua renda ser subtraída dia após dia. Há mais de 30 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! E aí, pessoal, paz e bem, olha com quem eu tô aqui do lado. Ludmila Lins Grilo ficou assim muito em evidência ultimamente, infelizmente, né, Ludmila, pela perseguição implacável que ela está tendo, né, da ditadura do judiciário que hoje manda e desmanda no Brasil. E ela é uma magistrada, juíza, que está exilada aqui nos Estados Unidos por causa de perseguição pelas ideias que ela tem, pelo combate, por criticar decisões equivocadas no ponto de vista dela, um direito que ela tem. E, Ludmila, fala um pouco da tua história para os brasileiros, né? A gente está aqui nos Estados Unidos hoje, participamos da Marcha pela Vida e aproveitamos para fazer contatos com parlamentares, com o pessoal dos direitos humanos, entrevistas em veículos de comunicação para denunciar o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil, porque a democracia já foi para o espaço há muito tempo e o mundo precisa saber disso. Ludmila, como é que está sendo vivendo fora do país que você ama por crime de opinião? O exílio é um dos dramas humanos, né? Assim como, né, a fome, a miséria, o exílio, ele é um dos dramas humanos catalogados. E eu estou passando por esse problema. Eu não queria ter saído do Brasil. Eu gostaria de morar no meu país. Então eu não vim para os Estados Unidos viver o American Dream. Eu vim porque realmente eu não tinha mais condição de viver em liberdade no meu país, de falar livremente. E por isso eu fui obrigada a sair do país. Mas aqui nos Estados Unidos
pelo menos eu consigo continuar fazendo coisas que eu já não podia fazer no Brasil. Então aqui eu posso falar e aqui eu posso expor ao mundo a ditadura brasileira, o modelo de ditadura brasileira, que é um modelo muito diferente do que o mundo conhece. Então é muito difícil você explicar para o gringo o que está acontecendo no país, porque eles têm aquela ideia daquela ditadura clássica promovida pelo executivo de um país, pelo monarca, pela pessoa que ocupa o cargo de administração máxima do país, quando na verdade o que existe no Brasil é um modelo de ditadura de base juristocrática. Então começou com a ditadura do judiciário e o poder executivo atual acabou se beneficiando dessa ditadura que se iniciou no judiciário e acabou, hoje a gente tem mais ou menos um modelo híbrido em que ambos se retroalimentam. Então explicar isso pro gringo é muito difícil, mas a gente está fazendo aqui o nosso trabalho. Hoje estivemos na Marcha pela Vida, então depois do evento conhecemos parlamentares, fizemos contato com pessoas relacionadas aqui aos direitos humanos do Congresso dos Estados Unidos e esse trabalho vai continuar sendo feito. Estivemos também na Epoch Times e esse trabalho de divulgação vai ser feito. Certamente eu não vou esquecer do Brasil e aqui de fora eu vou poder fazer coisas que eu já não podia fazer aí dentro, né? E principalmente em matéria de expor a ditadura do Brasil para o mundo, porque saibam vocês que as pessoas não sabem aqui fora, só aqueles muito politizados entendem o que está acontecendo no Brasil. Então a gente precisa colocar isso mais em evidência. Então quando a gente fala em ditadura, eles pensam na China, ninguém pensa no Brasil. Só que depois que a gente conta o que está acontecendo no Brasil, eles imediatamente fazem o link com a China. Tal como na China? Sim, tal como na China. Então esse é o nosso trabalho aqui e ele está sendo feito. Ludmila, como cidadão brasileiro, eu quero te agradecer pela tua coragem, pela tua ousadia, né? E a gente percebe o quanto você está dedicada, obstinada para, de uma certa forma, mesmo longe do seu país, ajudar seu povo. Então você conte comigo, tenho certeza que outros parlamentares, Magno Malta, Jorge Seife, Rogério Marinho, tantos outros que estão conosco lá no Brasil, estarão ao teu lado, tá? Porque é a liberdade, né? Realmente nós temos a opinião hoje no Brasil, ela está criminalizada. Você não pode criticar o sistema. E existe, o que mais me preocupa é um alinhamento político ideológico entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, né? Então você tem presos políticos hoje no Brasil e o Brasil não merece isso. Então nós vamos fazer a nossa parte, confiando em Deus. Não vamos deixar de denunciar. Já tivemos aqui nos Estados Unidos 2 vezes esse ano, aproveitando recesso, aproveitando feriados. 1 centavo de dinheiro público foi gasto, tudo a gente bancando. E nós tivemos na OEA com parlamentares, tivemos no parlamento americano conversando com congressistas do Partido Republicano, denunciando o que está acontecendo no Brasil. Uma hora vão ouvir. As coisas estão tramitando. Tive em Lisboa também, denunciando num congresso lá na Argentina com ex-presidentes da América do Sul, que nos ouviram e estão deixando o Brasil no radar. Não tem democracia mais no Brasil, você precisa ter consciência disso. E o próximo passo, eles vão querer censurar nossas redes sociais. Voltando agora, lá do recesso, começa 1º de fevereiro, eles vão tentar, e a gente precisa de você, junto com os senadores, junto com os deputados, porque eu acredito que não vai ser fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte, se Deus quiser. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí pela confiança e podem contar comigo para expor essa situação de maneira simples e técnica. E só um detalhe importante também é o seguinte: você é uma das vítimas dessa ditadura. Nós temos jornalistas com passaporte retido, conta bancária congelada e rede social também derrubada por ordem judicial. Jornalista Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, tem o Monark, que eu tive a oportunidade de visitar, um jovem, um garoto longe da sua família, né, por causa dessa caçada implacável. Então, que possamos passar por isso
o mais rápido possível, que esses tempos sombrios possam passar logo no Brasil. Deus abençoe, muita paz.